Boa noite, tudo bem? Que bom poder estar junto com você mais uma vez. Que bom poder servir a você e que bom poder compartilhar a palavra que Deus tem colocado no nosso coração com você nessa noite. Eu quero saudar você realmente com votos de que você esteja bem, que você esteja sendo usado por Deus, que você esteja continuando a aprender das coisas que Deus tem para você e espero mesmo que você esteja aproveitando todo esse tempo que está tão diferente para nós. A gente está acabando aprendendo coisas novas, coisas diferentes e de certa forma isso nos assusta, mas também isso é algo que é bom, faz com que a gente saia de um local de comodidade, saia de um local de um local que nos deixa confortáveis e nos obriga a ir adiante, buscar novas informações, buscar novas competências, aprender coisas novas, como eu falei antes, e também colocar em prática tudo aquilo que a gente já tem aprendido de Deus, tudo aquilo que a gente tem experimentado, vivenciado. São coisas muito importantes. Eu gostaria muito de falar para você, nós temos tido notícias de pessoas que acabaram ficando enfermas, inclusive da nossa igreja, que acabaram ficando enfermas, mas não foi por essa doença, graças a Deus. Nossa irmã Margarida, ela ficou doente, ficou internada por alguns dias, mas a informação que eu tenho é que ela já está em casa, ela está, mesmo não tendo dado positivo para o Covid, ela precisa ficar em isolamento por mais alguns dias, mais 2 semanas, e só então, eventualmente, ela vai poder receber alguma visita, mesmo que a gente não possa fazer visitas, né? Então, mas falo isso para que você possa orar e para que você possa entender que Deus tem realizado a sua obra nas nossas vidas. Eu também gostaria de falar para você que é importante a gente continuar orando. Há algumas semanas atrás, 1 ou 2 semanas atrás, eu falei de alguma forma a respeito do nosso papel como igreja em tudo isso que está acontecendo. Nós não fomos chamados para articular acordos. Nós, como igreja, não fomos articulados para articular politicamente, mesmo que nós sejamos sujeitos políticos como indivíduos e como igreja, mas nós não fomos chamados para articular politicamente. Nós fomos chamados, sim, para nos colocarmos de joelhos e orarmos e buscarmos a presença de Deus. Essa é a nossa função. É assim que nós vencemos, é assim que nós temos a capacidade de fazer a obra que Deus tem nos dado e tem nos colocado, tem nos orientado a fazer. Então, lembra, orar, lembra, colocar as pessoas que você conhece, lembra de colocar os políticos, lembra de colocar os profissionais de saúde para que eles tenham sabedoria, tenham segurança, tenham cuidado da parte de Deus. Então veja o quanto é importante você entender tudo aquilo que Deus tem para te oferecer. E tudo o que Deus deseja realizar através da sua vida. Deus deseja realizar grandes coisas através da sua vida. Basta que você queira, basta que você entenda, basta que você esteja disposto a ouvir a sua voz e colocar os seus dons em serviço ou ao serviço de Deus. Então lembra sempre disso, lembra de orar, lembra de jejuar, lembra de se colocar na presença do Senhor e lembra de se colocar como instrumento dele. Mais uma vez afirmo isso, se coloca como instrumento de Deus. Eventualmente pergunte mesmo para Deus, Senhor, o que eu faço? Senhor, qual é o meu papel nisso tudo? O que eu devo fazer para que o teu nome seja glorificado? O que eu devo fazer para que o Senhor seja louvado por tudo aquilo que o Senhor tem feito? Nós, de uma certa forma, nós estamos cansados
De uma certa forma, nós estamos chegando quase, talvez, à exaustão, mas eu digo para você, acima de tudo, nós temos condições e nós podemos, sim, experimentar uma grande transformação. Nós temos sentido isso. Temos sentido que Deus tem preparado um grande renovo para nós, como igreja. Nesse ano, Deus tem respondido e Deus tem confirmado algumas coisas. Deus tem confirmado algumas coisas que Ele colocou no meu coração no final do ano passado, no começo desse ano, algumas imagens que eu vinha tendo, Ele vem confirmando, e a gente vem observando que há um movimento na igreja. E esse movimento na igreja é um momento de retorno à simplicidade, retorno ao que funcionava no começo, mas também é o retorno à nossa essência como igreja. Eventualmente a gente tem que aprender que a igreja não é somente um prédio, que a igreja não é somente uma instituição, um conglomerado, mas a igreja, sim, é a nossa família. E a nossa família é a nossa primeira igreja. A nossa família, essa que está ao nosso redor nesse momento, é a nossa primeira igreja. E nós temos que cuidar dela, e através dela temos que ampliar a ação da igreja, juntando a minha igreja, a minha família que está aqui ao meu redor, junto com a sua família que está ao seu redor, e assim por diante, para que daí então possamos formar uma grande igreja, uma igreja estruturada como família, uma igreja estruturada como um instrumento de Deus para abençoar as pessoas que Ele tanto ama, que Ele tanto deseja. Por isso eu gostaria de ler com você, pensando na gloriosa presença do Senhor, eu quero ler com você um dos salmos menores que tem na Bíblia, que é o Salmo 117. Salmo 117, nesses 2 versículos, o salmista diz: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia, ou seja, louvado seja o Senhor. Então veja, o que o salmista nos orienta? O salmista nos orienta a louvarmos o Senhor, exaltarmos o Senhor, louvarmos a Ele, exaltar a Ele, todos nós como nações, como nação, e reconhecer o quão grande é o amor de Deus, o quão grande é o amor do Senhor por nós. Então, Ele orienta que nós estejamos louvando Ele em todo o tempo, de maneira individual, mas também de maneira coletiva, reconhecendo quem Ele é, a sua grandeza, e mais uma vez louvando a Ele por tudo aquilo que Ele é. Querido, é muito, muito importante que você entenda o seu papel nesse momento, o seu papel de instrumento de Deus para levar a palavra dele aonde quer que você esteja. Levar a palavra dele às pessoas que eventualmente você não poderia ou não teria disposição de ir até elas. Agora você pode. Você pode mandar para elas uma mensagem, você pode mandar para elas o sermão, né, a mensagem que a gente tem compartilhado todas as semanas, você pode fazer isso. E você também pode fazer uma ligação, usar os instrumentos que você tem para que a palavra do Senhor chegue até as pessoas. E orar. Orar é o primeiro passo de tudo. Então, vamos fazer isso nesse momento. Vamos orar e vamos colocar esse culto na presença do Senhor, e vamos também colocar na presença de Deus todas aquelas pessoas que as quais nós nos importamos. Feche os seus olhos comigo nesse momento e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e buscamos ao Senhor, porque sabemos que Tu és grande, Tu és o Senhor, e nós louvamos ao Senhor, exaltamos o Senhor, glorificamos o Senhor, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso, porque nas Tuas mãos estão todas as coisas, as nossas vidas estão em Tuas mãos, o nosso ser está em Tuas mãos, nós confiamos no Senhor e nós dependemos do Senhor.
E em nome de Jesus, Pai, nós ansiamos por ver a obra das Tuas mãos. Ansiamos, ó Deus, em ver o fruto da ação do Teu Espírito nesse mundo e também o fruto do nosso trabalho como instrumentos nas Tuas mãos. Por isso, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e buscamos, ó Deus, fazer aquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus, abençoa esse culto, abençoa cada integrante, ó Deus, cada membro da igreja, cada ouvinte, cada pessoa que recebeu essa mensagem de alguma forma, Pai, que seja abençoada, que seja tocada pelo Teu Espírito e que ouça profundamente, ó Deus, aquilo e compreenda, ó Deus, a profundidade dos Teus pensamentos, dos Teus princípios e do Teu amor por elas. Pai, recebe as nossas orações, recebe, Senhor Deus, os nossos corações, recebe, ó Deus, as nossas canções e faz, ó Deus, com que os nossos pensamentos sejam os Teus pensamentos. Abençoa aqueles, ó Deus, que estão trabalhando para que haja cura dessa doença que está tirando a paz do mundo nesse momento. Pai, dá sanidade para cada pai de família que está passando por dificuldades, para cada mãe de família que está passando por dificuldades, para cada filho ou filha que está ansioso, que está preocupado porque vê algo acontecendo ao redor, talvez não entenda, não compreenda. Pai, dá sanidade, dá segurança, dá força e dá criatividade para cada um, para que nós possamos, Senhor, utilizar as ferramentas que o Senhor nos tem dado para fazer uma grande transformação pessoal, familiar, de igreja, de cidade, de estado, de país, de mundo, ó Deus. Que nós possamos aproveitar esse tempo para transformar completamente a nossa vida e todas as pessoas que estão ao nosso redor. E em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ver essas maravilhas acontecendo e que nós possamos, ó Deus, olhar para trás daqui um pouco e dizer: passamos por dificuldades, mas o Senhor esteve junto conosco. Nós te louvamos já antecipadamente, ó Deus, por isso. Te louvamos já antecipadamente por tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará ainda. E te louvamos, ó Deus, pelo que o Senhor fará conosco neste culto, através dessa mensagem e dessas canções que teremos daqui a pouco. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós louvamos a Ti e colocamos as nossas vidas no Teu altar. Amém e amém. Então, querido, que bom, mais uma vez, que bom poder estar junto com você. Que bom poder experimentar a graça e o amor de Deus junto com você. Que bom servir ao seu lado. E agora a gente vai cantar. Agora a gente vai exaltar o Senhor através das nossas canções. A gente vai exaltar o Senhor através dos nossos talentos. Temos muitos, né? Cada um tem uma infinidade de talentos que foram oferecidos por Deus para serem usados para a sua glória. E vamos cantar junto com pessoas talentosas que se esforçam para oferecer o melhor para nós e para oferecer o melhor, acima de tudo, para o Senhor. Então vamos cantar com todo o nosso coração e com toda a nossa alegria para exaltar aquele que entregou a sua vida por nós. Vamos fazer isso então nesse momento, cantar ao Senhor.
por que razão fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito. Corro enquanto acredito, persisto até chegar ao fim. Lá no final, eu corri atrás do vento. E eu preciso, o homem não pode dar. E eu preciso, a prata não vai comprar. Por que razão fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito. Corro enquanto acredito, persisto até chegar ao fim para descobrir lá no I'll be there.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Que bom poder cantar junto com você. Que alegria participar desse momento, que alegria poder servir ao Senhor assim, né? Participar do culto não é simplesmente sentar e ouvir uma palestra, mas é você realmente ser instrumento de Deus. Quando você canta, você movimenta o mundo espiritual, com certeza. Quando você canta louvores a Deus, quando você apresenta o seu amor a Ele dessa maneira, certamente que o céu se enche de alegria, certamente que Deus reconhece que você o ama e que você depende dele. Por isso que é tão importante a gente participar disso. Então a gente não assiste a um culto, a gente participa do culto. Nós não somos espectadores, nós somos sujeitos ativos desse culto. É como se fosse um espetáculo. É uma visão que eu gosto muito, né? O culto, na verdade, é um espetáculo que tem uma única pessoa, que é o Senhor, que é o espectador. Todas as outras pessoas que estão ali presentes são atores, são instrumentos para que, de alguma forma, a gente procure alegrar o coração de Deus. E é interessante que esse culto, esse show, esse espetáculo que a gente apresenta ao nosso Senhor, na verdade, quem mais
preenchido somos nós. Então, ao mesmo tempo que esse culto é prestado a Ele trabalha nos nossos corações, Ele age nas nossas vidas, e nós somos, então, aprimorados com aquilo que Ele nos diz. É como se Ele fosse um crítico, e à medida que nós fôssemos falando e entregando as coisas para Ele fosse nos ensinando. Que bom poder participar disso, que bom poder ser instrumento de Deus para a edificação dos santos. E é assim que nós somos, uns aos outros, instrumentos de Deus para a edificação dos santos. Mas agora, pensando na mensagem, pensando naquilo que Deus tem para nós nessa noite, eu gostaria muito que você entendesse que nós temos tratado a respeito de sentimentos. E são sentimentos que não têm um nome específico, são sensações. Apesar de que a alegria, mas eu falei muito de alegria na primeira e na segunda mensagem, mas não é exatamente a alegria, mas sim ao estado de alegria. Sair de um estado de tristeza, ir a um estado de alegria. Estando alegre, o que fazer com essa alegria? Né? Quais são os desafios que recebemos quando recebemos essa alegria de Deus? E na outra semana passada, aquele estado de desânimo que muitas vezes nos é acometido. Nós estamos imersos num estado de desânimo, de desânimo muitas vezes, porque não temos perspectiva do nosso trabalho, perspectiva daquilo que devemos ou não devemos fazer. Hoje, vamos falar a respeito de um outro estado, de espírito, o estado do ser, que é a rejeição. Mas não somente a rejeição, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Usar duas palavras, e essas duas palavras, rejeição e escolhidos, né? Rejeitados ou escolhidos? Rejeitados ou escolhidos? Rejeitados, o estado de rejeição, escolhido, o estado de vocação. Qual é o nosso estado atual? E o que deveríamos fazer, o que devemos fazer com o que temos, com o que somos? E o que de fato o inimigo faz conosco? Né? O que ele tenta fazer? A questão de rejeição é uma sensação muito complicada, porque quando nós, por exemplo, que estamos vivendo, essa questão toda de afastamento social, essa questão toda de novos modos de conviver com as pessoas usando máscaras, por exemplo, já imaginou eu pregando para você, né, ensinando a Bíblia para você dessa maneira? Que coisa estranha. Aí respira e o óculos fica todo embaçado. Ainda bem que eu não uso óculos no dia a dia. É complicado isso. Mas são coisas que a gente... Olha, meu óculos ficou embaçado. Mas olha só, que interessante, a gente não sabe exatamente como se portar. Se usa máscara, se não usa máscara, se usa luva, se passa gel, quando que a gente passa álcool gel na mão? A gente passa álcool gel antes ou depois? E se a gente encontra alguém na rua que está sem máscara, se a gente olha alguém na rua que está sem máscara, a gente dá parabéns para ela pela coragem ou a gente fica indignado porque ela está sem máscara e dessa forma ela tá causando perigo para as pessoas? E a gente não sabe o que fazer. E a gente se sente deslocado, e essa sensação de deslocamento é a sensação de rejeição. Você não sabe,
você não sabe se você está aceito, você não tem condições de ponderar, nesse caso, você não tem condições de ponderar se você está no lugar certo, se você estando naquele local, naquela condição, você está aceito, você preenche as necessidades ou preenche os pré-requisitos para estar naquele local. Veja o quanto é interessante isso. O quanto é interessante o que 5 meses podem fazer na vida das pessoas. O que 5 meses produzem na vida das pessoas. Essa sensação que estamos vivendo hoje, será que ela vai desaparecer depois? Rejeição, rejeitados ou escolhidos? Escolhidos por quê? Porque no meio de tudo isso, nós temos uma mensagem, no meio de tudo isso, nós temos uma vocação, nós temos algo a falar para as pessoas, algo a anunciar para as pessoas. Nós não somos simplesmente espectadores, não podemos ser espectadores, nós temos que ser pessoas de linha de frente, não espectadores, mas estamos na vanguarda, indo adiante, tomando decisões. Isso é o que devemos fazer, principalmente porque somos igreja. A igreja, ela sempre foi e sempre vai ser, ela precisa ser sempre um instrumento de Deus para transformar a vida das pessoas. Então nós temos que temos que entender o que Deus tem falado conosco nesse momento. Por isso eu separei 2 contextos e ao final eu vou fazer no terceiro ponto, eu vou fazer um fechamento mostrando o que somos verdadeiramente na presença de Deus. Mas esses 2 contextos, praticamente no mesmo recorte da história da Bíblia, na história antiga. Então esses 2 contextos vão nos dar as ferramentas para que a gente possa entender exatamente essa sensação, o que fazer quando nos sentimos rejeitados, ou quando efetivamente somos rejeitados por alguém ou por uma situação. Eu gostaria muito que você pudesse prestar bastante atenção e que durante essa mensagem você fosse fazendo anotações, mesmo que fosse anotações mentais, e fizesse aplicações na sua vida em relação a cada contexto desse. Então vamos ao primeiro ponto. Então, em primeiro lugar, é muito importante muito importante nós entendermos o nosso lugar na história e quem nos chama. É muito importante nós entendermos a que se trata, ou do que se trata o que estamos vivendo. Eu gostaria que você lesse comigo 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram:
de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos. Vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Então, em primeiro lugar, entenda que, por mais que as coisas pareçam difíceis, isso é uma coisa importante. Isso é uma das coisas mais importantes para nós nesse momento. Por mais que as situações pareçam difíceis e por mais que nós estejamos desconfortáveis, como é notável, né? O desconforto tende a nos levar à maturidade. Então é importante que a gente entenda isso, que se eventualmente estamos desconfortáveis com alguma situação, essa falta de conforto tende a nos levar à maturidade. Então não podemos desperdiçar, né, ou desperdiçar o que Deus tem nos oferecido nesse momento. E o que Ele nos tem oferecido são oportunidades. Né? O que acontecia aqui? Acontecia que em um dado momento da história de Israel, né, em um dado momento da história de Israel, Deus simplesmente não gostou mais do comportamento de Saul, que era rei, que tinha sido ungido rei, mas que tinha sido escolhido pelo povo e não pelo Senhor. Então ele ele fica descontente com o comportamento de Saul e chama o seu profeta, o Samuel, e fala: Samuel, eu não quero mais Saul como rei de Israel. Eu quero que você vá e me obedeça e chame outra pessoa, aquele que eu tenho escolhido. Mas Samuel, parece que ele tinha mais medo de Saul do que tinha medo de Deus. Tinha mais temor do que eventualmente pudesse acontecer com ele se o Saul tomasse alguma providência contra ele do que Deus. Então há uma inversão de valores. Mas então entenda que eventualmente algumas circunstâncias acontecem em nossas vidas e nos causam desconforto e nos deixam com uma sensação de inadequação, porque Deus está fazendo algo, Deus está tratando coisas em nossas vidas. Então Deus envia o Samuel até a casa, até aquela vila, até Belém, e lá naquele local ele orienta o Samuel a fazer um sacrifício e a chamar uma determinada família. E lá ele faz isso, ele se apresenta, ele fala as suas intenções, ele conta as suas intenções para os anciãos, né, para as pessoas importantes daquele lugar, daquela cidade, e diz a eles: olha, eu vim aqui, mas eu não vim trazer notícias ruins, eu não vim fazer nada de mal para ninguém, dar nenhum julgamento, eu vim aqui adorar ao Senhor junto com vocês, então se purifiquem, estejam preparados, porque vamos fazer um culto ao Senhor, como se fosse hoje, vamos fazer um culto doméstico, né? Não é nada que vá nos causar desconforto. E ele separa então o Jessé e a sua família, os seus filhos, e prepara o culto e vai lá. Então entenda que situações complicadas, situações difíceis e que nos deixam desconfortáveis, que nos deixam desconfortáveis, que nos deixam ansiosos, que nos deixam pensativos. Essas situações, elas que colocam pensamentos em nós, né? Situações que ficam, eu quero usar uma palavra assim, pululando pensamentos, pululando ideias na nossa mente, que nos ficam colocando interrogações na nossa mente. E essas interrogações, elas referem-se àquela pergunta: mas será que eu estou adequado? Será que
eu estou fazendo certo? Será que o que eu estou fazendo está alegrando ao Senhor? Será que o que eu estou fazendo está de acordo com os planos de Deus? Será que o que eu estou fazendo realmente vai agradar a Deus? Ou será que o que eu estou fazendo vai agradar a minha família? Vai ser frutífero para mim de alguma maneira? Entenda que, eventualmente, essas situações elas nos levam a um conhecimento, nos levam a uma experiência mais profunda com Deus. E a uma experiência de maior dependência do Senhor. Então, eu vou continuar a leitura desse texto a partir do versículo 6, 1 Samuel 16, agora do versículo 6 em diante. E diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E diz o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tomou e se tornou a Ramá. Então veja, nem sempre aquelas pessoas que são as preferidas de todas as pessoas, de toda a comunidade, nem sempre essas pessoas elas são exatamente as pessoas que são as escolhidas, são as separadas por Deus. Muitas vezes, aquelas pessoas, e eu estou falando disso de popularidade mesmo, muitas vezes as pessoas populares elas não estão próximas ao Senhor. Eu não estou fazendo julgamento, mas não é essa questão de intimidade com Deus, mas de expectativa de fazer a vontade de Deus da melhor maneira. Então, a grande questão é você estar no local correto, fazendo o que é correto, buscando a orientação de Deus, entendendo o que Ele deseja para você. Veja, o Samuel, ele tinha uma difícil posição ali, ele estava numa posição muito difícil. A posição dele era a posição de um sacerdote que ouvia a voz de Deus, e que sacerdote e profeta que ouvia a voz de Deus e cumpria a sua palavra. Ele havia sido juiz, ele havia sido o último juiz, na verdade, de Israel, e ele ainda tinha um poder muito grande, um poder político muito grande, e só que ao mesmo tempo ele não gostava da situação que ele se sentia, porque ele se sentia responsável por tudo que tinha acontecido. O povo chamou a ele e pediu que ele levantasse um rei. Ele não queria, levou a Deus. Deus o orientou para que escolhesse alguém que o povo desejasse. Ele foi, colocou diante de Deus todas as perspectivas,
colocou diante das pessoas todas a perspectiva a respeito do que iria acontecer se eles levantassem um rei. E mesmo assim eles tomam a decisão e assumem: não, nós queremos um rei. Ele vai lá, eles escolhem Saul. Saul é uma pessoa grande, importante, poderoso, economicamente também. Algumas mensagens, algumas semanas, alguns meses atrás, nós tivemos uma série de mensagens a respeito desse tema, também com um enfoque um pouco diferente, mas usando o mesmo texto, o mesmo recorte da Bíblia, mas entenda que o que aconteceu foi que o Saul ele foi inebriado, ele se embebedou com o poder e começou a fazer coisas erradas. Foi rejeitado. Não foi escolhido, foi rejeitado. Foi rejeitado por Deus. E não foi rejeitado simplesmente por uma questão de aquela questão de sentimento: eu estou deslocado. Não, ali no caso ele foi realmente rejeitado por Deus. Ali no caso ele foi realmente, Deus realmente não tinha mais vontade de tê-lo como instrumento da sua vontade. Então ele levanta Samuel de novo e fala: Samuel, vai e toma outra pessoa para assumir o cargo de rei sobre Israel. Então ele vai, e dessa vez ele não escolhe alguém, ou ele não busca alguém segundo o coração dele. Porque segundo o coração dele, ele teria escolhido o primeiro dos filhos, que era talvez alto, mais velho, talvez até mesmo um soldado, alguém que já tivesse tido muitas experiências de batalha, alguém influente na comunidade. Aí um por um dos filhos de Jessé, foram rejeitados, porque todos aqueles tinham a mesma característica. Eles eram bons diante dos olhos das pessoas e não diante dos olhos de Deus. Por isso que a ideia é rejeitados ou escolhidos. Rejeitados ou escolhidos. No caso, eles eram rejeitados. Todos eles foram rejeitados por Deus, não porque Deus não gostasse deles, mas porque não era a hora deles, não era a intenção de Deus de usá-los para que os seus planos fossem executados. Era o que ele tinha, os seus planos eram diferentes. E aí ele orienta: não, tem mais alguém, e manda buscar. E o Jessé ele pega e fala: tem o meu filho mais novo, está lá no campo, mas ele é mais novo. Ele está lá no campo, está longe, ele está cuidando do pasto lá, do nosso rebanho de ovelhas. E Deus fala: não, manda buscar. E eles vão e trazem aquele garoto, aquele rapaz. E aquele rapaz toma então em suas... é apresentado, e Deus então fala a Samuel: realmente é esse que eu quero, é ele, porque eu não escolho segundo os olhos dos homens, mas eu escolho segundo o meu entendimento, não o entendimento dos homens, mas o entendimento do meu coração, relativamente ao que Deus estava falando para Samuel naquele momento. Então imediatamente ele unge Davi, e a palavra diz que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor nunca mais o deixou. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor nunca mais se afastou de Davi, e ele esteve em todos os momentos sendo auxiliado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então entenda que eventualmente você pode estar se sentindo rejeitado. Eventualmente você pode estar se sentindo menosprezado. Eventualmente você pode estar se sentindo não aproveitado no seu trabalho, na sua casa, de repente até mesmo no relacionamento. Sabe, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte:
entenda o momento. Procure entender o momento que você está vivendo, procure entender o momento que a sua família está vivendo, que a sua empresa está vivendo, mas procure se colocar diante de Deus e entender qual é a vontade dele para você. Qual é a vontade do Senhor para você, então? Dessa maneira, entendendo qual é a vontade do Senhor para você, você então vai poder fazer aquilo que está no coração dele. Porque se você é escolhido pelo Senhor, eventualmente você pode ser rejeitado pelas pessoas, você pode estar se sentindo rejeitado, menosprezado, mas eu digo para você, Deus não te rejeitou, Deus não te desprezou, pelo contrário, bem pelo contrário, Deus está querendo que você esteja próximo dele. Sabe por que Saul foi deixado de lado, foi rejeitado por Deus? Porque Saul parou de obedecer a Deus. Porque Saul parou de ouvir a voz de Deus. Então, quem sabe seja esse o momento, o seu momento, de começar a ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não diz que ele era um homem sem pecado. A Bíblia diz que ele era homem segundo o coração de Deus, que ouvia a voz de Deus e buscava fazer transformação na sua vida. Saul não era segundo o coração de Deus, porque ele não ouvia o que Deus falava. Ele ouvia aquilo que o seu próprio coração afirmava. Entende a diferença? Entende o que Deus deseja para você, o que Deus está fazendo para você? Rejeitado ou escolhido? Rejeitado ou escolhido? Cabe a você. Cabe a você escolher. Você pode escolher o que você deseja para a sua vida, ser rejeitado por Deus ou ser escolhido pelo Senhor. Está nas suas mãos. Então, para continuar essa mensagem falando a respeito da ser rejeitado ou ser escolhido, eu gostaria muito de mostrar para você que, mesmo que eventualmente você seja rejeitado ou se sinta rejeitado em algum momento, você pode, de novo, tornar-se um separado ou tornar-se escolhido. Porque, eventualmente, a sensação ela se dissipa. E, eventualmente, você acaba entendendo qual é o seu papel e acaba assumindo o seu lugar e acaba vivendo uma vida nova e acaba vivendo uma vida plena, entendendo a razão da sua vida, entendendo por que você foi chamado. E aí você deixa de ser rejeitado porque você passa a fazer a coisa certa. Você é rejeitado por Deus, no caso, por não obedecer, por não fazer a vontade dele de uma forma ou de outra. Mas ao passo que você entende qual é a sua posição e o que Deus deseja que você faça, você volta a ser instrumento de Deus e você volta a fazer a vontade dele e a ser útil a ele para que as pessoas venham a conhecê-lo. Então, veja só o capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7. 2 Samuel 9, versículos 6 e 7. Então Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então você veja que esse homem, Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Ele era neto de Saul. E num momento
específico da história da família desse rapaz, desse homem, eles fugiram, porque foi na época, foi no momento em que numa guerra, Saul acabou perdendo a vida e Jonatas acabou perdendo a vida também por um ataque de um exército inimigo. E quando a família de Jonatas soube que houve, né, a derrota, uma das babás, a babá desse homem chamado Mefibosete, pegou aquele garoto, ele tinha 5 anos, e saiu correndo desesperada para encontrar um local para criar aquele rapaz, aquele garoto, em segurança para que ele não viesse a ser morto. E durante essa corrida, esse garotinho ele cai dos braços da sua babá, a sua ama, e a história bíblica diz que ele quebrou os seus 2 pés. Ele quebrou os pés e não houve um cuidado com aqueles pés que foram quebrados e ele acabou ficando aleijado. Ele ficou com o caminhar desajeitado e prejudicado. Precisava de apoio, precisava de que alguém o carregasse, precisava de muletas. E essa babá leva ele para um lugar que chama Lodebar, que significa sem memória, ou não memória. Um lugar de pessoas esquecidas, um lugar de pessoas sem nome, um lugar de pessoas sem passado. Agora imagina esse garoto crescendo naquele lugar, sabendo que ele era filho de Jonatas, que ele era neto de Saul, que tinha sido rei de Israel, crescendo naquele lugar desprovido de bens, desprovido da sua herança, desprovido do cuidado de pessoas que o amassem, que cuidassem dele, mesmo que a sua babá tivesse criado ele e tratado ele como filho. Mas a questão é que ele se sentia rejeitado, porque era uma pessoa que dependia dos outros, era uma pessoa que tinha necessidades especiais e essas necessidades não eram cumpridas, não eram atendidas. E aí o que acontece? Em um dado momento, o rei Davi manda fazer uma pesquisa e procurar investigar onde haveria onde existia eventualmente alguém que tivesse sangue de Saul, que tivesse sangue de Jonatas, principalmente. Alguém que fosse filho do seu amigo. Eles tinham feito um acordo, eles tinham feito um tratado de que a descendência dos dois cresceria junto. Tanto Jonatas quanto Davi, né, fizeram um acordo para que os seus filhos viessem a crescer juntos. Jonatas, mesmo sendo filho de Saul, reconhecia Davi como rei e tratava Davi como se fosse o rei. Indo, inclusive, muitas vezes contra a vontade do seu próprio pai. Entenda, rejeição, aprovação, rejeitado ou escolhido. Rejeitado por Deus, rejeitado pelos homens, escolhido por Deus, escolhido pelos homens. E então o Jonatas, o Jonatas perdendo a vida e Davi tendo essa dívida com o seu grande amigo, vai atrás, vai procurar alguém que soubesse alguma notícia do paradeiro de algum dos filhos dele. E encontram esse rapaz, que agora já não era mais uma criança, era um adulto. E quando ele é apresentado para o Davi, ele, ao invés de bater no peito e dizer: você usurpou o trono do meu pai, o trono do meu avô, o trono que por direito é meu, ele se ajoelha e reconhece quem é o rei. Reconhece quem Deus escolheu. Reconhece quem
estava ali diante dele, que era Davi, que era o rei, e se apresenta e fala: tu és o meu Senhor, tu és o rei ao qual eu sirvo. Entenda essa disposição do Mefibosete de se colocar diante do Davi e dizer: Davi, pode ter acontecido o que tem acontecido entre você e o meu avô. Eu posso ter crescido do jeito que eu cresci, sem recursos. Eu posso não ter tido acesso à herança do meu avô, do meu pai. Mas uma coisa eu sei: você é o rei. Deus te levantou como rei e eu estou aqui para te servir. Davi, então, assume que ele realmente era filho do seu amigo e dá a ele uma posição à sua mesa. Dá a ele uma posição de sentar-se junto com Davi à mesa, estar junto com Davi, ou seja, ele era uma das pessoas que se sentava no salão do rei e que comia junto com o rei quando o rei estava na cidade, quando o rei estava no palácio. E era uma posição de honra. E ele morava no palácio, ele recebeu Davi, você viu nesse texto, Davi devolveu para ele todos os seus bens e deu para ele todos os recursos que ele tinha direito, aos quais ele tinha direito. E ao invés dele ir cuidar da sua vida, ao invés dele ir buscar os seus próprios interesses, ele, por lealdade, decide ficar, decide servir ao seu rei, decide fazer aquilo que o seu pai faria, e o seu pai ficaria junto com ele. Isso é sinal de fidelidade. Em um dado momento, há uma espécie de golpe de Estado. Eu não vou ler esse texto agora, é um texto muito comprido, a gente vai tratar dele daqui a algumas semanas, numa outra série que eu pretendo fazer em relação a isso, mas há uma espécie de golpe de Estado e Davi é destronado pelo seu próprio filho, chamado Absalão. E na fuga do palácio, ele vai embora, muitas pessoas vão junto com ele, e no caminho ele encontra um homem. Eu quero ler com você. Esse contexto vai ficar mais interessante se eu ler direto da fonte. Então vamos à leitura. 2 Samuel 16, versículo 1 em diante, diz assim: E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E Ziba disse: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e os pães e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. Então veja o quanto é interessante isso, que aquele homem chamado Mefibosete, que tinha sido aparentemente rejeitado, que era defeituoso fisicamente, ele continha, eu estou usando uma expressão bíblica, ele tinha um problema
físico que o impedia de caminhar de uma forma rápida, ele não conseguia se locomover bem, precisava de auxílio. Ele tinha um servo que cuidava da sua casa, porque ele vivia em Jerusalém. E durante a guerra civil, durante um golpe de Estado que havia acontecido em Jerusalém, com aquela confusão toda, o Davi sai da cidade e leva junto com ele a sua comitiva, fugindo do exército do exército do seu filho que vinha contra ele. Ele encontra então esse homem chamado Ziba, que deveria cuidar das coisas do Mefibosete. Aquele que havia sido rejeitado, aquele que eventualmente se sentiu rejeitado durante grande parte de sua vida. E aquele homem chamado Ziba toma a dianteira e entrega uma quantidade significativa de alimentos e uma quantidade significativa de bebida para que o rei pudesse se manter por algum tempo. E ainda mais, ele oferece um meio de locomoção. E o rei pergunta: onde está o teu senhor? Onde está o Mefibosete? Por que ele não veio? Ao invés você vai ver mais adiante, ao invés do Ziba falar a verdade, ele encobre as coisas e acrescenta outras. Ele cria uma situação. Muitas vezes nós somos rejeitados e nos sentimos menosprezados por acharmos que nós somos melhores do que os outros. E uma das reações, um tipo de reação que a gente tem, ao invés de lutarmos contra isso, nós encaramos aquilo como um sentimento de vingança. O Ziba se sentia assim, ele se sentia menosprezado, ele se sentia alguém que não tinha sido tratado com respeito, porque perdeu a autoridade sobre uma terra que ele julgava ser sua. E aí, ao invés dele pegar e cuidar do que era do seu senhor, ele toma para si aquela responsabilidade, achando que os bens eram dele, e ele cria uma situação toda para incriminar o seu senhor, para que ele pudesse então ficar com tudo aquilo. Ele engana, ele trai, porque ele se sentia rejeitado. Uma das reações que nós podemos ter quando nos sentimos rejeitados é agir com esse nível de ignorância, agir com esse nível de traição, tentando vingança com as próprias mãos, tentando justiça, tentando fazer justiça própria. Porque nos sentimos injustiçados, porque nos sentimos rejeitados. Ao passo que, se compreendêssemos o que realmente Deus estava fazendo conosco, poderíamos experimentar o melhor. Então ele vai para casa, ele vai lá, se apresenta para o rei e diz: olha, rei, está aqui tudo isso para você, fique bem. O rei então fica nervoso porque o seu amigo, aquele que ele tinha aceitado de volta, não tinha ido com ele, e entrega todos os bens, porque ele podia fazer isso naquela época, ele entrega todos os bens que ele havia dado para o Mefibosete, para o servo do Mefibosete, porque achava que ele havia se voltado contra ele. Mas veja, não foi o que aconteceu. De maneira alguma, não foi isso que aconteceu. Se você olhar comigo nesse texto de 2 Samuel, capítulo 19, 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24, diz assim:
capítulo 19, versículo 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. E não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxa. Demais disso, falsamente acusou a teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu: tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Entenda o que alguém que realmente entende qual é o seu papel, entende o que é a justiça divina, entende o que é ser escolhido pelo Senhor, eventualmente rejeitado pelos homens, mas escolhido, separado pelo Senhor. Mesmo sabendo que ele tinha direito, ele abre mão, ele diz: olha, eu fui injustiçado, mas a única coisa que eu quero é que o Senhor entenda que eu não o traí, que eu não o abandonei, mas eu estive junto do Senhor mesmo. E uma prova disso é que ele não tinha se limpado, ele não tinha, ele estava como um mendigo durante todo o período dessa guerra, que não foi uma guerra muito longa, mas certamente foi um período de alguns meses. Nesse período todo, o que aconteceu? Ele não se limpou, ele não fez a sua higiene, a sua barba cresceu, o cabelo ficou sujo, as suas roupas ficaram imundas, porque ele estava em luto, porque o seu rei, o seu senhor havia sido deposto e ele esperava em Deus que o seu rei fosse trazido de volta. Foi o que aconteceu. E quando as coisas foram colocadas em pratos limpos, e quando as coisas foram apresentadas diante do rei, o rei pega e tenta fazer justiça de alguma forma. Eu sinceramente eu não entendo algumas atitudes de Davi, eu não consigo entender, mas o que acontece é que o Mefibosete, ele toma uma decisão importante, ele abre mão, ele simplesmente abre mão do que lhe era de direito para ter o direito de ficar com o rei em Jerusalém. Isso é o que se espera de alguém que realmente é escolhido pelo Senhor e que abre mão desse espírito de rejeição, dessa sensação de rejeição, porque entende o seu papel, porque entende a que foi chamado e consegue compreender quem é. Isso é o que devemos entender. E é isso do que se trata essa mensagem. Entender qual é o seu papel. No próximo ponto, eu vou falar mais a respeito disso, mas eu quero que você entenda isso. Mais vale você fazer a vontade de Deus e ficar sem nada do que ter tudo e não estar debaixo da proteção do Senhor. Entenda. Entenda o que é melhor. Ficar ao lado de Deus ou ficar longe de Deus. O que é melhor para você? Então, para encerrar essa mensagem, eu quero ler 2 textos com você. O primeiro texto está no Salmo 139, versículo 13, e diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre de minha mãe.
Eu te louvo porque me fizeste do modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Entenda, quando Davi foi chamado por Samuel, né, quando ele foi retirado lá daquele campo e foi chamado por Samuel para que Samuel o conhecesse, e quando ele é reconhecido por Samuel como aquele que foi ungido, foi separado por Deus para exercer o ministério, Davi, ele não é mais o rejeitado, ele não é mais aquele que ficava no campo, ele não é mais aquele que simplesmente ficava cuidando das ovelhas, mesmo que fosse um serviço honrado, mesmo que fosse algo importante, porque era algo muito importante para o sustento daquela família. E ele era experimentado naquele serviço. Mas ele, para muitos, era só o que ele sabia fazer, era só aquilo que ele estava destinado a ser. Porque ele não era tão alto e tão forte quanto os seus irmãos, porque ele era muito novo, não era experimentado na guerra como seus irmãos eram, não era um soldado, não era influente como seus outros irmãos, e por não estar junto com seu pai, ele não conhecia as pessoas da cidade como ele conhecia, como seu pai conhecia, não estava junto quando faziam os negócios, provavelmente. Então era alguém que era menosprezado, mas foi elevado por Deus. Quando nós olhamos a vida do Mefibosete, que tinha tudo para ser alguém ressentido, vingativo, pelo contrário, ele se mostra alguém que era fiel aos seus valores, tinha princípios profundos e ao contrário do que se esperava, ele não buscava benefícios para si, mas sim para o seu rei, e buscava fazer aquilo que agradasse ao seu rei. Quando você olha para esses dois homens, você consegue compreender o que significa ser alguém separado por Deus para um propósito. Porque eles eram rejeitados pelos homens, eles eram rejeitados pela sociedade, mas eles foram aprovados, eles foram escolhidos, separados pelo Senhor. E quando você lê esse texto, o qual acabamos de ler, nós conseguimos entender o significado disso, o porquê nós não podemos nos sentir, e essa é uma coisa que eu digo para você, com certeza, com profunda convicção. Nós não podemos nos sentir abandonados, porque nós temos Deus. Porque foi Ele que nos fez. O salmista diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Que lindo! E ele reconhece que Deus estava presente em todo o processo de formação da sua vida. Ele reconhece que o Senhor viu a parte mais ínfima, né? A parte mais ínfima, mais frágil da vida humana. Ele reconhece. O Senhor viu o meu embrião. O
Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim estão no teu livro. Estão escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. A soberania de Deus. E Deus nos coloca nesse mundo com um propósito bem definido, com um propósito com um propósito claro para cada um de nós. Há especificidades no seu propósito, no meu propósito, que são só nossas. Mas há algo que é compartilhado com todos. Nossa vida foi feita para a glória de Deus. Os nossos atos foram feitos para a glória de Deus. As nossas palavras foram feitas para a glória de Deus. Tudo que somos, tudo que pensamos é para a glória de Deus. E aí no versículo 17 ele diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Como é grande a soma deles. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é importante, como o Senhor é maravilhoso. Ele apresenta para nós tudo aquilo que nós somos. Ele apresenta para nós quem nós somos, obra das suas mãos. Lá em Gênesis, nós vemos Gênesis capítulo 1. Vamos ler Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, o versículo é o 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você não precisa se sentir rejeitado, porque você foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Você não precisa se sentir e não deve se sentir rejeitado por ninguém, por nada, porque Deus fez você a sua imagem, a sua semelhança. Ele te escolheu, ele te formou, ele conhece os seus pensamentos, ele conhece os seus dias. E ele te fez com uma característica que ele não deu para outros itens da sua criação. Mas ele deu para você. Ele deu para você. Ele deu para mim, ele deu para cada um. E o que é isso? Senão a sua imagem, a sua semelhança. Nós fomos feitos segundo os parâmetros divinos para que nós pudéssemos sentir de maneira parecida com a que ele sente. Os nossos sentimentos fossem parecidos com os sentimentos dele. Que a nossa capacidade de criar fosse parecida com a capacidade que ele tem de criar. Lógico, limitado, absolutamente limitado. Mas nós também somos criativos e Deus nos deu essa capacidade. Deus nos deu a capacidade de amar, mesmo que seja infinitamente inferior à capacidade que ele tem de nos amar. Mas eu quero que você compreenda que ele te separou. E você não pode admitir que ninguém o rejeite. Você não pode permitir que a rejeição de alguém impeça você de louvar ao Senhor. Você não pode permitir que a rejeição que você eventualmente sinta de qualquer pessoa impeça você de estar na presença de Deus. Porque você foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Porque foi o próprio Senhor que te fez. Pois o Senhor conhece você desde o embrião. E Ele conhece os dias da sua vida desde antes deles existirem. Compreenda o que Deus sente por você. Desde antes dos seus dias existirem, Ele conhece cada um deles. E o que Ele deseja para você é muito grande, o que Ele deseja para você é muito importante. Por isso que você não pode permitir que a rejeição de outras pessoas impeça você de fazer aquilo que o Senhor deseja que você faça. Não permita que a rejeição que você eventualmente sinta impeça você
de glorificar o Senhor. Entenda isso. Compreenda isso. Deus tem coisas muito boas para você. Deus tem coisas muito maravilhosas para você. Basta que você estenda a mão para Ele, que você diga sim, e Ele vai te levar em lugares que você nunca imaginou e vai te dar uma autoridade que você não julgava que teria. Eu convido você a experimentar isso. Eu convido você a experimentar o amor de Deus. E eu convido você a se entregar aos cuidados do Senhor. Entrega a sua vida nesse momento. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Clama pelo seu amor. Entrega os cuidados que você tem para Ele. Experimenta tudo aquilo que Ele tem para você. E certamente você vai ser feliz. E certamente você vai experimentar tudo aquilo que Ele tem separado desde antes da criação do mundo para você. Deus abençoe. E que você entenda o quanto Ele te ama. Deus abençoe. Sabe o que significa Deus abençoe? É Deus fale coisas boas a seu respeito. Que Deus fale coisas boas a seu respeito. E que você ouça essas coisas boas. E que você viva essas coisas boas que Deus tem para você. Muito bom. Maravilha, nós chegamos ao final do nosso culto, então. Chegamos ao final de mais um culto. Chegamos ao final de mais essa reunião, onde pudemos ouvir e refletir a respeito da palavra do Senhor, do nosso papel como servos dele. Nós pudemos elevar os nossos corações através das nossas canções até o Senhor. E pudemos, então, contar para Ele tudo aquilo que nós sentimos. Mas também nós recebemos. Recebemos aquilo que Ele tem para nós. Amados, eu sei que o que a gente tem experimentado nos últimos tempos não é exatamente aquilo que nós gostaríamos. Eu sei que não é exatamente o que nós planejamos ter esse tipo de culto. Nós gostaríamos de estar juntos, nós gostaríamos de estar presentes, nós gostaríamos de compartilharmos nossas vidas uns com os outros, nossas alegrias, conversar uns com os outros de maneira pessoal, de maneira ali juntos, olhando um no olho do outro. Mas eu digo para você, não permita que, como falamos na outra ocasião, que o desânimo, que a tristeza impeçam você de experimentar o que Deus tem para te ensinar neste momento. O que Deus tem para te ensinar nesse momento é muito bom. O que Deus tem para te ensinar nesse momento é muito importante. E o que Deus tem para te ensinar agora, você vai aproveitar durante toda a sua vida. Assim como em outras situações, em outras ocasiões, a humanidade foi tocada e foi transformada por grandes crises, fossem de guerra, fossem econômicas. Hoje, uma crise sanitária mundial acaba mudando o nosso dia a dia e acaba alterando as nossas liberdades e acaba realmente tirando as nossas liberdades. Mas entenda que isso serve para nos tornar mais próximos de Deus e não nos afastar de Deus, nos aproximar dele. E agora, com base nisso, eu quero convidar você para ser instrumento de Deus. Então, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, compartilhar palavras de devocionais com outras pessoas, quem sabe mandar mensagens, sempre tenho falado isso, mandar mensagens para sua família, não é? Mostrando para eles
o que você está aprendendo nesse momento e o que você está vivendo com Cristo, isso é muito importante. Muito importante. Esse é um trabalho evangelístico. É um trabalho evangelístico e um trabalho muito importante, que deve, será e vai ser muito, vai continuar existindo depois que a gente voltar a ter os nossos cultos, com certeza. Os cultos, as mensagens pela internet vão continuar. Mas enquanto nós só temos essas mensagens, só temos o culto assim, nós precisamos aproveitar. Então vamos aproveitar ao máximo. Entrega essa mensagem para outra pessoa. Contribui dessa forma. Entrega essa mensagem para outras pessoas e distribui a palavra, né? Distribua a palavra de Deus ao máximo de pessoas que você puder. Lembra que a gente tem que terminar orando. Eu não vou orar, eu não vou encerrar. Quem vai encerrar o culto aí na sua casa é você. Vai dar as mãos ali para a sua família, né? Cada um segurando a mão do outro. E segurando a mão um do outro, você vai abençoar. E você vai, de uma certa forma, você vai ungir essa pessoa. Você vai clamar por bênçãos, você vai clamar pela graça, você vai clamar por saúde, você vai clamar por alegria. E tudo isso Deus tem te dado. E essa vocação é sua, não é minha, é sua. Aqui em casa eu faço isso. Aqui em casa nós compartilhamos e oramos uns pelos outros dessa maneira. Aí na sua casa você tem que fazer isso. Do meu lado, eu deixo você com a bênção apostólica. E eu clamo que o amor do Pai, a graça e a misericórdia de Cristo, do Filho, a comunhão e o consolo que o Espírito Santo oferece, e seja conosco que somos a igreja do Senhor aqui, e com toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Tenha uma boa semana, cheia da presença de Deus, e que você seja tocado e tenha grandes experiências com o Senhor durante essa semana. Tchau. Deus te abençoe.